Misha estava relaxado, largado na poltrona acolchoada de um café charmoso, daqueles com luz baixinha, música ambiente tranquila e o cheiro inconfundível de café recém-passado no ar. Era o tipo de lugar perfeito para um reencontro entre amigos de longa data. Ele levantou o copo de cerveja com um sorriso de orelha a orelha e disse animado: "Rapaziada, um brinde ao sucesso. Ao teu negócio", respondeu Andrei, ruivo e sempre bem-humorado, batendo o copo no dele. "Finalmente tá colhendo os frutos depois de tudo que passou, hein?", comentou Sergei, ajustando os óculos no rosto. "Nossa, lembro direitinho de como tu tava 1 ano atrás, todo perdido, sem chão", completou Sergei, rindo com um certo alívio por ver o amigo bem. Agora era outra realidade. Misha tinha um escritório bacana, uma equipe empenhada, e aquele peso todo que carregava antes parecia só uma lembrança distante. Os três brindaram novamente, e a conversa seguiu leve, rodeada de risadas e memórias. Perto deles, algumas mesas estavam ocupadas, mas o clima era calmo, tranquilo. Misha se sentia no auge, bem-sucedido, com amigos leais e uma sensação de que, finalmente, as coisas estavam nos trilhos. "E a Svetlana, como tá?", perguntou Andrei curioso. "Ela não se incomoda de você estar aqui com a gente?" "Que nada", respondeu Misha, balançando a mão como quem espanta uma preocupação. "Tá em casa, vendo os seriados dela. Tudo de boa." Mas mal terminou de falar e o celular vibrou na mesa. O toque estridente cortou o clima como uma faca. Ele olhou pro visor e fez uma careta. "Ih, olha só, minha sogra." "Nem atende, cara. Deixa pra depois", sugeriu Sergei com um risinho maroto. Mas Misha, mesmo a contragosto, atendeu. O problema é que, na pressa, esbarrou no botão de viva voz. E foi aí que a vergonha começou. Misha!", gritou a voz aguda e poderosa da sogra, ecoando pelo café todo. O silêncio no ambiente foi instantâneo. Várias pessoas pararam de conversar e olharam em direção ao som. "Por que a minha filha tá em casa, sozinha e chorando? Que história é essa? Onde é que você tá a essa hora, hein?" Andrei e Sergei trocaram olhares, quase rindo, tentando disfarçar. Misha, por outro lado, ficou vermelho e igual pimentão. Começou a apertar os botões do celular, desesperado para tirar do viva voz. "Dona Ludmila, eu tô aqui resolvendo umas coisas com os meninos. Já tô em casa, viu?", respondeu num tom baixinho, na esperança de ninguém ao redor ter ouvido tudo. Mas era tarde demais. "Resolvendo coisa?" "Sei", respondeu ela, com aquele tom sarcástico que só sogra sabe usar. "Pra mim, tu tá aí afundando a cara no copo. E ainda quer me fazer de boba? Já olhou no relógio? Sabe que horas são?" Misha se encolheu na cadeira, enquanto os amigos já nem tentavam mais segurar o riso. Sergei até cobriu a boca com a mão, tremendo de tanto rir por dentro. "E olha aqui", continuou a sogra, agora no auge da indignação. "Não esquece quem te deu a mão quando tu tava no fundo do poço. Se não fosse pelos meus 30 mil reais, tua empresinha já tinha ido pro buraco." Misha queria evaporar dali. Sentia o suor frio escorrendo pelas costas. As pessoas ao redor ainda olhavam. Algumas cochichavam, e ele só pensava numa coisa. "Por que eu fui atender essa chamada, meu Deus?" A voz da sogra parecia uma sirene de polícia, impossível de ignorar. Ela estava com sangue nos olhos, e mesmo à distância, dava para sentir a fúria dela atravessando o telefone. E para piorar, ele sabia que ela tinha razão sobre o empréstimo. Aqueles 30 mil tinham salvado sua empresa num momento crítico. Mas será que ela precisava jogar isso na cara dele na frente de todo mundo? Quando finalmente conseguiu desligar o viva-voz, Misha estava encolhido, todo sem graça, e os amigos caíram na gargalhada. "Cara, tu devia transformar isso num comercial. Como destruir sua reputação em 30 segundos?", zombou Andrei. Misha só balançou a cabeça, suspirando fundo. "Eu devia ter escutado vocês e deixado tocar. Mas o pior ainda estava por vir." No dia seguinte, ao chegar em casa, foi surpreendido pela resposta de Svetlana, sua esposa. Sem levantar o tom de voz, sem drama, ela simplesmente virou para ele e disse algo que o deixou sem reação, completamente mudo. E foi aí que Misha percebeu que, por mais que quisesse manter a paz entre o trabalho, os amigos e a família, ele tinha cruzado uma linha que talvez não pudesse mais apagar. As pessoas nas mesas ao redor já nem disfarçavam mais.
Vários olhavam diretamente para Misha, alguns com cara de quem queria rir, outros meio sem graça com a situação constrangedora. Ele, desesperado, apertava o dedo na tela do celular tentando encerrar a chamada de uma vez. Dona Ludmila, a gente conversa depois, por favor, implorou, quase sussurrando, com os olhos abaixados, como se isso fosse diminuir a vergonha. Mas a sogra não parecia disposta a dar trégua. Vai pra casa agora! Gritou ela do outro lado da linha. Ou então eu mesma vou aí te buscar e faço um escândalo na frente desses teus amiguinhos. Tô falando sério, hein, Misha? Finalmente a ligação caiu. O silêncio que se seguiu foi pior que o escândalo. Os três amigos ficaram quietos por alguns segundos, até Serguei não aguentar mais e cair na risada. Cara, que fiasco! Tu é completamente dominado por essa mulher e pela mãe dela! Debochou, enxugando uma lágrima de tanto rir. E um homem feito, com 35 anos nas costas, e ainda assim puxado na coleira, comentou Andrei, sacudindo a cabeça com pena fingida. Que vida, hein, Misha? Misha não disse nada. Apenas levantou da cadeira em silêncio, tirou o dinheiro da carteira, largou em cima da mesa e saiu do café com passos firmes. Por dentro, a humilhação fervia. O rosto queimava, mas não era só da vergonha. Era um misto de raiva, mágoa e orgulho ferido. Ele andou sem olhar para trás. Eles nunca mais vão me respeitar depois dessa... Pensava, sentindo os ombros pesarem como se carregasse o mundo. Foi caminhando até em casa, mesmo com o frio cortando o rosto. Precisava pensar. Precisava esfriar a cabeça. Durante o caminho, as emoções se atropelavam dentro dele. A raiva da sogra, a tristeza com a situação em casa, o sentimento de impotência, tudo se misturava como um redemoinho. E a pergunta que não saía da mente. Até quando isso vai continuar? Até quando ela vai se meter na minha vida como se fosse dona dela? As folhas secas faziam barulho sob os pés enquanto ele acelerava o passo. O ar outonal tinha aquele cheiro de terra molhada, misturado com fumaça distante. E ali, andando sozinho, Misha se deu conta de que aquela paz que ele tanto buscava, que achava ter conquistado com o sucesso do trabalho, estava muito longe de se refletir na própria casa. 30 mil! Murmurou para si mesmo. Tá bom, eu pedi emprestado, para expandir o escritório. Mas metade eu já devolvi. E ainda assim, cada vez que ela abre a boca, parece que comprei minha alma dela. Quando finalmente chegou no prédio, girou a chave na porta e entrou. O silêncio foi a primeira coisa que sentiu. Aquele tipo de silêncio que não tem paz, só vazio. A luz fraca da cozinha escapava pela fresta da porta, iluminando um pedacinho do corredor. Tirou a jaqueta, pendurou no cabide e chamou. Svetlana? Cheguei. Amor? Nada. Nenhuma resposta. Só o leve zumbido da geladeira funcionando. Misha foi até a cozinha e acendeu a luz. No centro da mesa, uma folha de caderno dobrada ao meio. Ele reconheceu o jeito arredondado das letras já no primeiro olhar. Era o jeito dela de escrever. Leu em silêncio. Fui pra casa da mamãe. Tô muito chateada. A gente conversa amanhã. Sveta. Foi como um soco no estômago. Misha sentou pesadamente na cadeira, os olhos ainda fixos na folha. O coração apertado, os pensamentos girando. Sabia muito bem de onde aquilo vinha. Aquela interferência constante, aquela manipulação silenciosa. A mãe dela estava sempre no meio, sempre se metendo, sempre fazendo ela se virar contra ele. Mas o que doía mesmo era ver como Svetlana parecia não enxergar isso. Ou fingia não ver. Ou pior, talvez já tivesse aceitado que a mãe mandava mais que o próprio marido. Sem pensar duas vezes, Misha pegou o celular e discou o número da sogra. Não ia engolir calado mais uma. Aquilo já tinha passado dos limites. A chamada atendeu, e do outro lado, uma voz gelada. Ah, é você? Disse Ludmila, com aquele tom de desprezo que parecia estar sempre pronto para atacar. Misha respirou fundo. Por dentro, tudo nele queria gritar. Mas ele segurou. Não era hora de bater boca. Ele sabia que se descontrolasse, ela ia usar aquilo contra ele, como sempre. Eu quero conversar, disse ele com voz firme, mas contida. Conversar? Agora você quer conversar? Depois de deixar minha filha chorando sozinha em casa enquanto se embriaga com seus amigos? Eu tava com meus amigos, sim, mas não era festa. E mesmo que fosse, isso não te dá o direito de se meter no meu casamento desse jeito. Do outro lado da linha, um silêncio curto. E então ela respondeu com a voz cheia de veneno.
Quando você aprender a cuidar da minha filha como ela merece, aí a gente conversa de igual para igual. Até lá, pense bem no que você quer da vida, Mikhail. E desligou. Misha ficou parado com o telefone na mão, olhando fixo para a tela apagada. Ele sabia que alguma coisa tinha que mudar. E rápido. Ou ia acabar perdendo tudo. E não era só o casamento. Era a própria dignidade. Espero que agora tenha caído na real, soltou Ludmila com aquele tom de desprezo seco e direto. Misha respirou fundo e tentou manter a calma, mesmo com a raiva subindo pelo corpo. Dona Ludmila, por favor, me devolve minha esposa, disse ele tentando soar firme, mas o nó na garganta quase atrapalhando a voz. Primeiro aprende a se desculpar, disparou ela. Você largou a Svetlana sozinha a noite toda. Ela chorou por 3 horas seguidas. Eu estava numa reunião com possíveis investidores, respondeu Misha, tentando manter a mentira de pé, mesmo sabendo que ela não ia cair nessa. Ah, Mikhail, para com essa ladainha, zombou a sogra. Você acha que eu nasci ontem? Eu ouvi tudo pela ligação. Barulho de bar, risada de macho bêbado. Não subestima a minha inteligência. Misha engoliu em seco. Sabia que ela tinha razão, mas também não podia ceder o jogo inteiro. Antes que respondesse, uma voz inesperada surgiu na linha. Misha, meu filho, disse uma voz masculina, calma e um pouco cansada. Não se estressa com a Ludmila. Amanhã cedo, a Svetlana vai estar de volta, você vai ver. Era Anatoly Petrovich, o sogro. Misha sentiu um alívio tão grande que quase chorou. Seu Anatoly, obrigado, de verdade, soltou, aliviado. O senhor é o único que está enxergando as coisas com clareza nessa bagunça toda. A conversa terminou com um suspiro de esperança. E, para a surpresa dele, nem meia hora depois o telefone tocou de novo. Era Svetlana. A voz dela estava baixa, quase apagada, como se tivesse passado o dia todo chorando. Misha, disse ela hesitante. Svetotka, por favor, volta pra casa. Eu tô mal aqui sem você. Sério, tô me sentindo um lixo. Eu preciso de você do meu lado. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Tá bom. Eu vou voltar. Só vou esperar a mamãe se acalmar um pouco primeiro. Respondeu ela, com um tom que parecia misturar cansaço e compaixão. Misha desligou com um fio de esperança no peito. Será que, dessa vez, as coisas iam se ajeitar? Ela chegou já era quase 1 da manhã. Estava abatida, com o rosto pálido e os olhos ainda inchados. Parecia que tinha chorado até não ter mais forças. Me perdoa, Misha, disse baixinho, sem olhar nos olhos dele. Minha mãe ficou muito mal. Achou que você tinha me abandonado de vez? Tá tudo bem, amor. Tá tudo certo agora. O importante é que você tá aqui, disse ele, abraçando ela com força. Mas mesmo ali, nos braços dele, Svetlana parecia distante. O abraço não teve aquele calor de antes. O silêncio entre os dois falava mais do que qualquer desculpa. A conversa foi curta, meio travada, com respostas frias e olhares desviados. E poucos minutos depois ela já tinha ido deitar, sem dar um beijo de boa noite, sem sequer se despedir direito. Na manhã seguinte, a sensação de estranheza só aumentou. Ela estava ainda mais calada. Nem tentou puxar assunto. Só ficou ali, na mesa, mexendo no chá, olhando para fora como se esperasse que o céu dissesse alguma coisa. Svetotka, o que está acontecendo com você? Perguntou Misha, tentando quebrar o silêncio enquanto colocava café na xícara. Nada demais. Só tô cansada disso tudo, respondeu ela, ainda sem encará-lo. Aquela resposta simples, dita de um jeito tão vazio, fez o estômago dele gelar. Cansada. Do que exatamente? Insistiu, tentando decifrar o que se passava por trás daquele rosto apático. Mas ela não respondeu. Continuou ali, olhando para a janela como se estivesse a quilômetros de distância, como se nem estivesse mais ali dentro com ele. Foi nesse momento que Misha sentiu algo que não sentia há muito tempo. Medo de perder. Mas não era só medo da separação. Era um medo mais profundo, o de que talvez já tivesse perdido. Ele ficou em silêncio, olhando para ela, e pensou: tem alguma coisa muito errada. Isso não é só cansaço, tem algo mais. E eu preciso descobrir antes que seja tarde. Mais uma vez, Misha tinha certeza. Foi a mãe dela que envenenou tudo de novo. Desde que acordou naquela manhã, o clima entre ele e Svetlana estava estranho, gelado. E agora, no trabalho, ele mal conseguia focar.
Tentava se concentrar nos relatórios, mas os números dançavam na frente dos olhos. A cabeça dele insistia em voltar para casa, para os olhares frios da esposa, para o silêncio no café da manhã, para aquela sensação de que algo estava se perdendo, e rápido. Enquanto isso, na casa dos sogros, um clima bem diferente tomava conta da sala. Anatoly Petrovich finalmente decidiu ter uma conversa séria com Ludmila. Não dava mais para fingir que não via o estrago. Ludmila, já deu. Para de se meter na vida dos dois, disse ele num tom firme, quase duro. Ela arregalou os olhos, chocada com a bronca. Como assim, se meter? Eu sou mãe, e essa criatura que ela casou não é digna da nossa filha. Retrucou com aquela energia fervente que usava sempre que falava de Misha. Ludmila, ele é um cara bom. Tem seus defeitos, como todo mundo, mas ama a Svetlana, e ela ama ele. Você só tá criando confusão onde não precisa. Ela ficou em silêncio por uns segundos, mas não porque concordava, era só orgulho ferido. Enquanto isso, Misha decidiu que precisava tentar, mais uma vez, salvar o que ainda restava do casamento. Saiu do trabalho mais cedo e passou no mercado para comprar umas coisas. Chegando em casa, resolveu preparar o jantar com as próprias mãos. Nada sofisticado, mas feito com cuidado. Quando a esposa chegou, ele já estava terminando de arrumar a mesa. Sveta, senta aqui comigo. A gente precisa conversar, de verdade, disse, puxando a cadeira para ela. Ela se sentou sem dizer nada, com o olhar distante. Mexia na comida com o garfo, comendo devagar, como se estivesse em outro lugar. Misha respirou fundo e começou. Eu não aguento mais viver assim. A tua mãe tá dentro da nossa casa o tempo todo, mesmo quando não tá presente. Ela opina, manda, vira a tua cabeça. Isso não é certo. Svetlana não reagiu. Nem uma palavra. Apenas um aceno leve com a cabeça, como quem escuta, mas não absorve. Misha perdeu a paciência. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus! Ou será que você já nem liga mais pro que acontece entre a gente? Ela deu de ombros, num gesto tão vazio que doeu mais do que qualquer resposta dura. Aquilo foi a gota d'água. Tá bom, então, disse Misha, levantando a voz. Chega! Se tua mãe aparecer aqui de novo, eu juro que mando ela embora na hora. A casa é minha também. E se vocês duas não entenderem isso, então é melhor cada um seguir seu caminho. Esperava um escândalo, um choro, alguma reação, mas Svetlana apenas olhou para ele e, do nada, sorriu. Um sorriso misterioso, quase irônico. Depois se levantou, ajeitou a cadeira calmamente e saiu da cozinha, sem dizer uma única palavra. Misha ficou ali, paralisado, olhando para a porta por onde ela tinha saído. O que foi isso? Por que ela sorriu? Isso não é normal. Normal seria ela brigar, chorar, dizer que não. Mas esse silêncio... Passou a noite revirando na cama, com um peso no peito. Se sentia cansado, esgotado. Não sabia mais se tinha sido duro demais, ou se já devia ter feito isso antes. A única coisa que sabia com certeza era que não tinha mais forças para continuar sendo ignorado dentro da própria casa. Na manhã seguinte, acordou sozinho. A Svetlana já tinha saído. Na mesa da cozinha, mais uma daquelas benditas cartinhas. A mesma letra redondinha e delicada. Vou passar o dia na casa da Kátia. Não se preocupa. Preciso pensar em tudo. Misha leu e releu. Cada palavra parecia um aviso de que as coisas estavam prestes a mudar. E não para melhor. No trabalho, o humor dele estava no limite. Quase explodiu com um funcionário por um erro bobo no relatório. Estava tenso, com a mente rodando. Não parava de pensar na possibilidade de divórcio, na divisão da casa, no impacto disso tudo. Na humilhação de falhar em manter o próprio casamento. Já passava do meio-dia quando o celular tocou. Era Anatoly Petrovich. Misha atendeu com o coração apertado. Misha, filho, disse o sogro com um tom calmo, mas visivelmente constrangido. Eu queria te pedir desculpa, pela Ludmila, de verdade. Misha ficou em silêncio por um momento. Aquilo era raro. Nunca imaginou que um dia ouviria aquele pedido vindo do sogro. Ontem, depois que você ligou, eu conversei sério com ela. Muito sério. Ela passou dos limites e eu deixei isso bem claro. A Svetlana também percebeu. Ela tá confusa, mas tá pensando com mais clareza agora. Obrigado, Sr. Anatoly, respondeu Misha, com a voz embargada. De verdade.
O senhor é a única pessoa com bom senso nessa história toda. Ela ama você, Misha. Só precisa de espaço. E talvez você também precise aprender a conversar mais com o coração, menos com a garganta. Misha sorriu, mesmo doendo. Vou tentar. Mas eu só queria que ela voltasse a ser a mesma de antes. Do outro lado da linha, o sogro suspirou. Às vezes, para voltar a ser o que era, a gente tem que primeiro desmanchar tudo o que virou. E desligou. Ela não vai mais se intrometer na vida de vocês, garantiu o sogro, com uma firmeza rara na voz. Eu conversei sério com a Ludmila. Bem sério. Pode confiar em mim, Misha. Do outro lado da linha, Misha sentiu o alívio tomar conta do peito. Senhor Anatoly, muito obrigado. De verdade. Disse, soltando o ar como se tivesse tirado um peso de 20 quilos das costas. O senhor não tem ideia do quanto isso significa para mim, pra gente. Assim que desligou, Misha não conseguiu mais pensar em trabalho. Nem terminou o expediente. Pegou as coisas e foi direto para casa, com o coração batendo mais rápido que o normal. Caminhava apressado, quase correndo. A única coisa que pensava era: será que finalmente essa confusão toda acabou? Será que agora a gente vai poder respirar em paz? Ao abrir a porta de casa, encontrou Svetlana sentada no sofá. E diferente dos dias anteriores, ela estava serena, não só calma. Havia algo de diferente no olhar dela. Um brilho leve, um ar leve, como quem carrega uma boa notícia no coração. Misha, disse ela, sorrindo de canto ao se levantar. Vem cá, senta aqui comigo. Eu tenho uma coisa muito importante para te contar. Ele se aproximou com cuidado, como quem não queria quebrar aquele momento. Uma coisa importante? Perguntou desconfiado, sentando ao lado dela. Svetlana se virou para ele, pegou suas mãos entre as dela e, com uma voz doce e baixa, disse: A gente vai ser pai e mãe. Eu tô grávida, Misha. Por alguns segundos ele não reagiu. As palavras ficaram ecoando na mente dele como se o mundo inteiro tivesse dado uma pausa. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Ele olhou nos olhos dela, depois para o chão e voltou a encará-la. Você tá falando sério? É verdade mesmo? É sim, respondeu ela com um brilho nos olhos, sorrindo. Verdade verdadeira. Misha ficou imóvel por um tempo, tentando processar tudo. Depois, num impulso, puxou Svetlana para um abraço apertado, desses que parecem querer parar o tempo. Um alívio, uma alegria, uma sensação de vitória depois de tanta dor. Meu Deus, amor, você não sabe o quanto eu esperei por um momento assim, sussurrou ele, ainda segurando ela forte. E tem mais uma coisa boa, disse ela, recostando a cabeça no ombro dele. Meu pai quitou toda aquela dívida que a gente tinha com a mamãe. Ele disse que uma família jovem precisa viver livre, sem cordas puxando para trás. Misha olhou para ela com os olhos brilhando de emoção. Era como se o universo estivesse, enfim, se reorganizando. Então aquela tua estranha risadinha de ontem... Eu já sabia, admitiu ela meio sem jeito. Já sabia do bebê. E naquele instante me deu um estalo. Eu precisava proteger o que estava crescendo aqui dentro. Nossa família, nosso lar. E não ia deixar mais ninguém mandar na nossa vida. Misha a abraçou ainda mais forte, sentindo como se uma tonelada tivesse sido arrancada das costas. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por ficar. Por lutar. Você é o meu sol, sabia? Svetlana sorriu e disse, com uma certeza doce na voz. A gente vai vencer qualquer coisa, Misha, porque juntos nós somos fortes. O resto da noite foi leve. Pela primeira vez em muito tempo conversaram com tranquilidade. Sonharam juntos. Planejaram o futuro. Pensaram na decoração do quarto do bebê. Discutiram nomes. Riram como antes. Aquela noite tinha sabor de recomeço. De liberdade. Misha, já deitado, olhando para o teto, pensava em tudo o que tinham vivido até ali. Como as coisas tinham chegado no limite. Como ele quase perdeu tudo. E como, às vezes, a vida precisa mesmo empurrar a gente até o fundo para a gente enxergar o que realmente importa. Mas uma coisa ele agora sabia com certeza. O mais importante é nunca desistir. Nunca virar as costas para quem se ama. Nunca parar de lutar por aquilo que se construiu com tanto esforço. Porque, no fim, é a família que sustenta tudo. É ela que dá força, propósito e esperança para continuar.
E naquela noite, com Svetlana dormindo ao lado dele e uma nova vida começando a se formar dentro dela, Misha teve uma certeza tranquila no coração. Eles estavam começando de novo, do jeito certo, juntos e livres.